Bom, meus amigos, nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito o que acontece depois da morte. Onde fica o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. Mas antes eu quero ler no livro de Mormon, no livro de Alma, do profeta Alma, um profeta americano. Alma capítulo 40. Vamos ler Alma capítulo 40. E a partir do que versículo? Versículo 11, que diz assim, começando pelo 11. Ora, com relação ao estado da alma, entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo, que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal aqui na tumba, sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, não importa, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Versículo 12 diz assim: então acontecerá que o espírito daqueles que são justos, dos que são justos, ele está falando, será recebido no estado, entre aspas, de felicidade, que é chamado paraíso. Um estado, entre aspas, estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas. E o 13? Então acontecerá que o espírito dos iníquos, eu falei dos bons no paraíso, então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção do Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo. Ora, este é o estado da alma. No 14 fala, ora, este é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas, e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus. Eles ficarão num estado chamado morte. Permanece no estado, enquanto os justos permanecem num estado paraíso, e eles no Hades, até a hora da ressurreição. O que nós sabemos sobre o mundo espiritual? Onde que fica o mundo espiritual? Onde fica? O presidente Brigham Young, ele foi sucessor do presidente Joseph Smith. Brigham Young, de 1801 a 1877, foi Brigham Young, a época da vida dele. Ensinou que o espírito daqueles que já viveram na terra, o espírito daqueles que já viveram na terra, permanece à nossa volta, nesta terra, embora nós não possamos enxergá-los, porque existe uma dimensão espiritual, uma dimensão física. Nós estamos na dimensão física porque nós temos um corpo. Na dimensão espiritual, nós só vamos entrar quando nós morrermos. E nessa dimensão espiritual está a nossa volta, é um mundo espiritual. No mundo espiritual, como diz Alma, capítulo 40, viverão o paraíso, felicidade, descanso e paz, sem problemas, cuidados e tristezas. Alma 40, 12, como eu li o 12, fala muito isso. Os iníquos vivenciarão o quê? O inferno. Do 13 ao 14 também fala que os iníquos, Alma 40, 13 a 14, os iníquos vivenciarão o inferno. O inferno pode ser definido como? Como pode ser definido? O tormento do desapontamento da mente do homem. Não existe, o inferno não é um lugar pré-determinado, mas é um estado de consciência. O inferno tem uma porta de entrada e uma porta de saída. É um tormento, isso é o inferno, do desapontamento da mente do homem. E que aparência que terão esses espíritos que estão lá? O espírito das pessoas, ela tem a forma adulta na vida pré-mortal, antes dela nascer e ter um corpo. E terá essa mesma forma no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. Mesmo que elas morram quando bebês ou crianças, não importa. E esses espíritos do mundo espiritual, professores, conseguem nos ver? Olha, se eles conseguem nos ver,
Sim, eles conseguem, mas quando necessário. O presidente Joseph F. Smith, de 1838 a 1918, disse que as pessoas que estão no mundo espiritual conseguem nos ver com mais nitidez do que conseguimos vê-las, e que sua solicitude por nós e seu amor e desejo pelo nosso bem-estar devem ser muito maiores do que sentimos por nós próprios. Olha que coisa bonita. Que coisa linda, né? Nossos antepassados que estão nessa dimensão espiritual. Se formos fiéis nessa vida, Satanás não terá poder sobre nós no mundo espiritual. Ele não vai poder tentar nós lá enquanto nós formos espírito. Os iníquos estarão sujeitos a Satanás, mas nós, se formos boas pessoas, não. Assim como os iníquos estavam aqui na terra sujeitos a Satanás, quando eles morrem lá, eles estarão sujeitos a Satanás. O apóstolo nosso querido profeta Russell, aliás, o nosso apóstolo querido Russell Ballard, que é um apóstolo do coro dos 12 apóstolos, ele diz uma coisa importante, que esta vida é um momento de nos arrependermos, enquanto nós temos esse corpo. Vamos nos arrepender nessa vida. Pois é quando estamos aqui na mortalidade que o corpo e o espírito podem aprender juntos, entre aspas, ele falou isso. Mas o que esses espíritos nessa dimensão, o que os espíritos estão fazendo lá? Por um lado, nós sabemos que os espíritos dos fiéis, que ainda não ressuscitaram, estão realizando o quê? O que eles estão realizando lá? Trabalho missionário. Vocês sabiam? Entre os espíritos em prisão. Eles estão realizando o trabalho missionário entre os espíritos em prisão. Deixa eu explicar uma coisa interessante. Quando o Salvador Jesus Cristo, ele visitou os espíritos em prisão, ele não foi pessoalmente pregar para os espíritos em prisão. Ele comissionou eldres fiéis, membros da igreja fiéis, profetas, professores, missionários fiéis dessa vida, para ir até esses espíritos rebeldes que estavam na prisão a pregar. Ele criou uma ponte. Ele ligou essa ponte. Antes não tinha esse ligamento, depois ele ligou. Então, nós estamos, pessoas que morrem, não nós, mas pessoas que morrem estão entre os espíritos em prisão, estão pregando o evangelho. Sabemos também que entre os fiéis existem a estrutura familiar e uma organização da igreja. Vocês sabiam? Espero que vocês entenderam um pouco sobre esse mundo dos espíritos e sobre alma 40. Sobre alma 40. Olha que interessante. Nós podemos ler o livro de Mormon. Deixa eu mostrar aqui, o livro de Mormon. O meu é grande. Esse livro é um outro testamento de Jesus Cristo. E aqui a alma 40 aqui no meio. Alma 40. Vocês lê a partir do 11, do versículo 11. Depois lê o 12, o 13, o 14 e o 15. E assim, se quiser ler o capítulo inteiro, amém. Mas isso eu tentei fazer esse vídeo explicando a respeito do mundo espiritual. Espero que vocês entenderam e tenham proveito, que vale a pena, tá?